Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E aí, prontos pra começar? Claro! E vamos lá, 3, 2, 1. Que é isso? Ué, não da Inglaterra, né? Pra entrar no clima. Como assim? Ué, não era episódio sobre a BBC? Ah, não, alguém mata esse cara! Bom, enfim, vamos lá, né? Ah, sim, antes que eu esqueça. Velho, essa rede social marota que te expõe ao ridículo. Qual delas? Quase todas. Aí fica a escolha do freguês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 103º, episódio do Retrocomputaria. E por enquanto, nessa mesa quadradinha simpática, aliás, a mesma mesa quadradinha simpática do episódio anterior, eu, Giovanni Nunes, e quem mais? Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E também um vilão especialmente convidado, né? Exatamente. Você cortou o bigode ou só pintou por cima? Ah, tem que contar pra ele. Que isso, jovem. Se apresente aí, vilão. Quer dizer, convidado. Fala, galera. Falando aqui é Luiz Tavares, também vulgo Outlook pra galera de BBS ainda. Se tiver alguém ainda ouvindo. Então vamos fazer o seguinte, Outlook, puxa aí sua capivara de BBS, pra gente já entrar logo no assunto. O que você fez, o que você não fez. Dá uma geral aí pra galera que não te conhece. Bom, então, gente, eu sou Sysop da Dragon, quer dizer, o Sysop é aquele doido que deixava o computador ligado 24 horas por dia atendendo aqui. E é isso, eu sou um dos primeiros aqui do Rio da Fido, quer dizer que era um dos malucos que ficava aqui antes dessa época do e-mail, mandando mailing de um nó pro outro da Fido. E, cara, fui parte dessa comunidade aqui do Rio de Janeiro, de gente que tava na internet antes de ter internet, né? Pois é, né? Agora aquele momento que o nosso ouvinte, que é mais jovem, que nasceu depois de 94, por exemplo, né? E que já descobriu aí a internet criada por Al Gore. Ai! Ah, ele descobriu a internet. Descoberta inventada por Al Gore. Esse é um episódio que a gente já tava prometendo faz tempo, né? Mas enfim, como a taxa de transferência estava muito baixa, o nosso modem de 300 bps não tinha protocolo de correção de erros, e a linha tava muito ruim, muito chiado. Eu falei pra você ter comprado o S Robotics, tá vendo? Enfim, né? Dessa eu me penitencio. Fui comprar uma barata e me lasquei. Tridente, aquelas coisas lá, né? Agora, finalmente a gente cumpriu essa promessa. Podem riscar aí na nossa lista interminável de promessas que essa foi riscada. Peraí, mas riscar mais ou menos. Isso aqui não é um episódio único, vai ser uma série. Opa! Então eu só faço metade do riscado. Gente, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu pensava que modem de verdade era o Gradiente TM2. Ah, sim! Não, TM1 que era de verdade. Mas, Giovanni, que história é essa aí que de 1 virou 3? Então vamos lá. Nossa ideia era fazer um episódio sobre o mundo conectado antes da internet, né? Porém, assim, esse mundo conectado tem muito mais faceta do que nós, réis mortais, acreditávamos que tivesse. Então, assim, o que nós vamos fazer, né? Vamos fazer uma série de episódios tratando do BBS, como este aqui. Outro que vai pegar os serviços online. Um terceiro que vai pegar videotexto e outras iniciativas governamentais ou não muito governamentais, de corporativa, né, de interconexão. E se der um tempo também, a gente vai falar até um pouquinho da introdução da internet, aquela pré-internet, aquela internet pré-histórica, terreno, e tudo isso assim que existiu antes que a dona internet viesse e comece todo mundo. Bom, enfim, para não ser tão chato, mas já sendo chato, a gente vai ter que voltar ao início, que não foi, né, quando o ser humano descobriu o fogo. Nós vamos um pouquinho mais cedo. Gregos. Não, os aliens. Não, mas o aliens é antes. Se você tiver no History Channel, são os aliens. O aliens são antes. Mas enfim, o ser humano é um animal social, não necessariamente sociável, mas sim é um animal social, um animal gregário, se você quiser falar bonito. Enfim, já falando besteira também, podem detonar à vontade aí embaixo.
E esse animal social, que é o ser humano, tende a formar grupos em torno de interesses comuns. Filatelias, espeleologia, caça Pokémon e, claro, computação clássica, que é pelo motivo pelo qual estamos aqui. E isso também ocorreu entre os pioneiros da computação. Aquela galera que teve que inventar o Hello World porque ninguém nem sabia que existia Hello World. Na minha época não tinha nem Hello World, né? Aquele tiozão que fala que na época dele não tinha Hello World, que você tinha que programar computador literalmente na mão, com fio de um lado pro outro. Pois é, antes do Hello World começava com 10, né? Tinha aquele número de linha. Antes disso, a gente tá do tempo que o Hello World era literalmente você pegar um cabo e passar para um outro lado do painel. E mesmo no pessoal de computação, existia esse senso de criação de comunidade. Eu vou falando um pouco de comunidade, vocês vão entender daqui a pouco o porquê desta introdução. Uma das primeiras iniciativas ou experiências de comunidade interconectada, que é o Community Memory, surgiu como iniciativa do pessoal do Resource One, que era parte de um coletivo, vamos usar o termo certo, em vez de ser, pra ser mais preciso, era um grande coletivo hippie, só da construtora da costa leste norte-americana. Costa Oeste. Costa Leste não tinha hippie. Da costa oeste norte-americana, que era o Project One. Basicamente era uma grande fábrica que foi reutilizada para ter uma série de serviços, que iam de creche até oficinas de arquitetura, artesanato, por aí vai. Inclusive uma, digamos, entre aspas, rede social, que no caso, né, a Community Memory operou entre 73 e 75. Ela estava disponibilizada, terminais de acesso público pela região da cidade de Berkeley, na Califórnia, proximidade do campo Berkeley. Ela foi meio que uma ideia de um grupo de pessoas. Uma delas, bastante conhecida, o Lee... esse nome é complicado. O Lee Felsenstein, dos caras por trás do Sol 20, do Osborne One, placa de expansão pro Insight, alguns projetos que ele também fez junto com a Apple. Qual é aquele clube lá? Homebrew Computer Club. Eu botei toda a capivara do cara, mas o Homebrew Computer Club. Além de, cara, Efren Lipkin, o Ken Coastal, a Judy Mihon, que inclusive é a criadora do termo cyberpunk, e o Mark, nossa mãe, quanta consoante? A SZPAKOWS. Forma Mitsuplique. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Quase Mitsuplique isso aqui. Se bobear, ele é o Mitsuplique mesmo. Eles montaram essa, digamos, rede social a partir de um SDS 940, que coincidentemente é o mesmo SDS 940 que o Douglas Engelbart utilizou na mãe de todas as demos. Esse equipamento ele foi depois doado ao pessoal para uso comunitário. O Community Memory funcionava em terminais adaptados para receber notícias, né? A leitura do conteúdo das mensagens era gratuita, mas para postar um comentário você pagava 25 centavos de dólar, e para criar um novo fórum você pagava $1 centavo, que era a maneira que o sistema se mantinha. Você não pagava para ler, mas pagava para postar conteúdo. Olha, imagina se o G1 descobre isso. Nem fala, vai ser farra. Em 74, o sistema foi migrado para um XDS 940, que já era um computador da Xerox. É que a Xerox comprou o SDS, né? Em 75, a equipe que tocou o projeto se desfez, foi fazer outras coisas da vida, e o sistema foi desligado. Não tinha mais ninguém pra tocar, e por aí foi. Certo. Aliás, o Lee Felsenstein já sabe que ele foi aprontar. Na verdade, no livro Fire in the Valley, os caras contam que foi uma época que o cara, inclusive, ele estava desempregado, deu um jeito de co-alugar uma garagem pra fazer projeto de eletrônica, e por aí vai. Tem uma boa narrativa dessa parte da vida dele, a partir de 77.5. Uma outra rede, uma outra comunidade, por assim dizer, né? Essa já é quase na costa leste, não, esse aqui é centro-oeste, né? Oeste americano, e tocado por uma universidade, por causa da Universidade de Illinois, que é o sistema Plato. Plato, ele foi uma ideia do físico, uma ideia assim, ele teve uma ideia, né? O Chalmers Shervin, ele teve uma ideia, porque você não faz um sistema de ensino usando o computador, né? E esse troço acabou sendo tocado, sobrou pro coitado do Donald Bitzer, e tocando o projeto, e assim nasceu, né? O Programmed Logic for Automatic Teaching Operations, ou simplesmente Plato. Em 59, né? Ele começou em 59, o Plato ele entrou em operação no meio da década de 60. E tem várias revisões, né? O sistema, assim, ele foi sendo atualizado pela própria instituição e permitia coisas como o pessoal aprender química, música, matemática. Ele já usava terminais que você podia mesclar imagem, texto, com gráfico. E, inclusive, tem até umas ferramentas, entre aspas, multimídia, né? Tem um projeto do campus, até citamos num repórter retro sobre essa máquina lá de Urbana-Champaign, sobre reconhecimento não é só ensino musical, mas reconhecimento de som de instrumento. Nossa, assim, completamente diferente do que você possa pensar que as pessoas faziam na década de 70 com computadores. Inclusive a própria Control Data
controladora está citada no episódio de minicomputadores, ela licenciou o Plato para aplicações comerciais na década de 70. A Universidade de Illinois, ela tocou esse projeto, ela foi desenvolvendo o Plato, diversas revisões, né, no decorrer do tempo, até 1994, que daí ela vendeu o que ela tinha desenvolvido com o Plato para o grupo britânico Pearson, e para quem tiver interesse, tem um link aí, né, hein, César, para deixar no show notes, que desde 2004 tem uma versão emulada do último release do Plato, via web, que é o Cyber 1. Aliás, muita coisa surgiu nesse tal de Plato, né? Cara, já parou pra pensar que esse é o início da educação à distância, cara? Sim. EAD tá começando a nossa brincadeira. 1959. Então, eu vi uma referência dos caras comentando que isso originalmente era um sistema de ticket que foi adaptado para esse tipo de brincadeira. E quando você vê as telas, você fica até surpreso. Como assim o cara tinha um terminal gráfico na década de 60? Mas assim, voltando, né? Apesar desse foco educacional do Plato, tinha um monte de coisa. Inclusive tinha jogo. Tem um jogo que saiu em 73, chamado Empire, que literalmente, 73, tá, gente? É um Star Trek multiplayer. As pessoas jogavam em rede. Além da versão original do Precel e um monte de joguinhos baseados em Dungeons & Dragons. Haja RPG. Agora vem a pergunta. Seria um desses aí o Mug? O Mud evoluiu dessas ideias. O Mud é de 1975, se eu não me engano. O que veio aqui pro Brasil, que era o Circle, acho que já é de 90. E o Mud é pra terminar o Asken. Esse daqui era pros terminais do próprio Plato. Além de tudo, trouxeram gráfico. Como falei, né, o Plato tem uma série de outros recursos. Um deles, inclusive, era o Plato Node. Aí é pra alegria do Ricardo, que daqui a pouco vai aparecer e vai ficar todo feliz com isso. Não sou capaz de opinar. Plato Notes foi a inspiração da Lotus /IBM, no caso da Lotus, para desenvolver o Lotus Notes, e depois, posteriormente, que virou IBM Notes quando a IBM comprou a Lotus, né? Isso é a alegria do Ricardo, que adora o Lotus e o Notes. Tem gosto pra tudo. Mas, se você é retrocomputeiro, Principalmente com retrocomputeiro de raiz, que vai te interessar é o Irata.online, que é o projeto do Thomas Cherry Holmes, que disponibiliza não só um servidor Plato, como também versões do PTERM, que é o terminal de comunicação, para as mais diversas máquinas clássicas. isso é sério. Ele mesmo está desenvolvendo. Se você procurar a conta dele no GitHub, você vai ver que ele tem desenvolvido desde um cliente básico ASCII, cliente para TRST, cliente para Amiga, cliente para MSX, para ZX Spectrum, Commodore 64, para Atari 8 bits, para Atari ST e por aí vai. Tem para esse Spectrum, tem até para MSX no Git. Então, se alguém estiver realmente disposto a ajudar e compilar, tá aí, divirta-se no Git. E claro, se para terminar a nossa última comunidade, né? Que essa não é bem uma comunidade. Era uma comunidade. Alguns usavam farda, inclusive. Que era uma tal de ARPANET, que era uma terra distante de onde vinham histórias sobre diversos computadores interligados trocando mensagens. Mas era essa história. As pessoas ouviam essas histórias e ficavam tendo ideias. Essa história. Uma dessas ideias, né, é realmente o tópico desse episódio, que são as BBS. Mas como veio a surgir o conceito de se criar uma BBS? Quer dizer, inicialmente nós precisamos de 3 coisas, né, para fazer uma BBS. Muito importante, diga-se de passagem. Sim, as 3, não dá nem pra tirar uma ou outra. Não dá. Já que você começou a falar, fala da primeira aí. A primeira você tem que ter um computador pessoal. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. É o mais óbvio de todos, né? O microcomputador pessoal, que vai se tornar realidade no ano de 1975, com o lançamento do Altair 8800 pela MITS. 8080. É 8080. É 8080. Quem é 8800 é o Insight, né? É o Insight. Isso. E depois pela enxurrada de clones e inspirações como o Insight. Engraçado que o Altair e o Insight são ambos muito famosos. Na verdade, só um deles, né? Porque o Insight é uma cópia descarada do Altair. O cara só trocou as chavinhas. Mas o Insight apareceu nos jogos de guerra, por isso que eu tô falando. Só por isso. Ele fez uma plástica e ficou famoso. E na sequência, o lançamento da famosa Trindade, 2 anos depois. Apple II, Commodore PET e TR-80. Se vocês querem saber mais sobre essa Trindade, a gente tem um episódio só, 3 episódios só pra falar dela. Procure no histórico que vocês vão achar. Isso permitiu a qualquer pessoa pudesse comprar ou montar, se quisesse, né, seu próprio computador, e sem que isso fosse necessário ser um especialista em eletrônica digital para usá-lo, exceto em parte pela parte da montagem, é claro, usá-lo para saber-se lá o que desce na sua cabeça, né. E aí vamos pro segundo tópico, né, que são eles, os modems.
Ô César, você que... Modem. César, você que é especialista da plateia. Bom, a história do modem é o seguinte. A ideia geral do modem, não sei se é uma forma final, mas enfim, o que a gente chama de modem é mais ou menos começou a se cristalizar ali pela segunda metade da década de 50, quando a AT&T lançou o Bell 101 Dataset. O Bell 101 Dataset permitia a transmissão de dados digitais na incrível velocidade de 110 baud através de uma linha telefônica comum. Essa era a parte principal, né? Você não tinha uma conexão de dados especial. Sempre lembrando que modem, a origem, a palavra vem de modulador e demodulador, porque ele faz esse trabalho de modular e demodular para poder fazer com que sinais digitais passem em linhas que são fundamentalmente analógicas, como são as linhas telefônicas clássicas. Dessa aqui, para a molecada juvenil, que deve ter na casa dos seus pais. Ou dos avós. Ou dos avós. Bom, em 62, a AT&T lançou o seu segundo modem, que era o Bell 103, onde a taxa de transmissão subiu para 300 baud, ou seja, quase que triplicou. E se bobear, realmente até hoje a norma TUT, a famosa norma TUT V21, deve suportar esse cara. Na época ainda era CCITT, né? Não era nem... então, CCITT. Se você lembra de CCITT, você, né, tem uma idade. Enfim, lembrança importante aqui, né? Um abraço pra galera do Packet Radio, que até hoje tá com essa modulação aí pra transferência de dados deles nas faixas de 3 a 30 MHz. Uma faixa bem baixa. E, pera, que história é essa aqui do Information Society? Nem eu sabia. Não... Information Society não é da minha época. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera! Você conhecia essa aí, Outlook? Você quer? Nunca. Só os fãs do Information Society devem conhecer essa história mesmo. Então, tem uma portadora, né? Eu nunca ouvi essa música, também não me deu o luxo de escutá-la. Uma faixa chamada 300 bps, N81, né? Terminal Mode, or acho que Download, do álbum Peace and Love Incorporated, 92, do Information Society. Acho que o Werner é fã do Information Society. Não só fazer ilusão a esse modem, essa taxa de transferência, como na verdade dentro da música tem uma mensagem codificada. Olha, a teoria da conspiração. Que é uma narrativa de um caos ocorrido com a banda num show aqui no Brasil, em Curitiba, lá no ano de 88. Caramba! Eu lembro da época do show, acho que eles se apresentaram no Faustão, para pagar o mico e esse tipo de coisa assim. Eu lembro que eles têm umas músicas aí, o Think, Imagine, alguma coisa assim. Não esse Imagine que vocês estão pensando, esses são os Beatles. Não, nem o Beatles, só o John Lennon. Isso é verdade. Enfim, esse não é um podcast musical. Apesar que o barulho que faz é uma música para ouvido de alguns, né? O barulho que o modem faz. Assim, voltando em 75, lá a galera tinha seu computador e sim, o pessoal começou a fazer placa de expansão pros Altair, pros Beat, pros Insight, pros whatever, e faziam aquelas plaquinhas que eram modems que você espetava no teu barramento, no barramento da máquina, no S100 ou até no slot do Apple II. Só que assim, eles usavam 2 canais de comunicação, né? Um canal para programar transferência de dados, no estrito senso, e um outro para programação do modem. Isso assim fazia com que cada modem fabricado fosse específico de um sistema operacional e arquitetura. E, claro, isso não garantia que o pessoal conseguisse literalmente ter volume de produção. Só que apareceu um jovenzinho chamado Dennis C. Reis, que na época era estudante da Georgia Tech, né? E colega de trabalho dele lá da National Data Corp. Meu Deus. Vem cá, quem fica escolhendo esse pessoal com nome estranho para botar nos episódios aqui? Sei lá, eu não tenho nada a ver com isso não. Vamos lá, é o Daily Filho do Tempo. Peter Huddleston. Hatrington. Obrigado. Aí, por volta de 77, eles começaram a fabricar uns modems compatíveis com o Bell 103, né? Coffee, ver como é que funciona e faz igual, né? Ao qual eles chamaram carinhosamente de 80-103A, que o nome é uma coisa importante. E esse negócio de fazer esses modems na mesa da cozinha, da casa do Dennis, deu tão certo que em 78 os caras saíram da National Data Corp e fundaram a sua própria empresa. No caso, o Dennis ele resolveu escolher um nome muito, muito fácil que ninguém ia associar a ele, né? Era DC Reis Associates. Ego é tudo. Por isso que eu digo, cara, ego e originalidade são tudo nessa vida. Eles lá faziam os modemzinhos dele pra galera do S100, né? Aqueles kits que rodavam nos 80. E nessa época, 78, já tinha no mercado o TI-99, o Atari 800, o TR-80. Essas máquinas sequer tinham um slot de expansão de placa. E isso começou a ser um problema. Então, assim, na época a RAI já era uma empresa razoavelmente grande, né? Pra ter um cara de marketing, que é o Glenn Sirkis. Ele, junto com o Dennis, chegaram pro cara de nome gigante, que eu não vou pronunciar de novo. Opa! O Dale.
Ninguém estabiliza. Enfim. E fala pro cara, poxa, por que você não monta um modem programável, assim, só usa uma porta só? O cara matutou isso um tempo, meteu o microcontrolador no modem. Espeta o modem agora numa porta serial, porque o modem já era serial mesmo, e todo mundo tem que ter uma porta serial. E pronto, resolveu o problema. Outlook, o que foi a grande solução tecnológica que o cara inventou? Já que você... Se a gente tá falando de redes, a gente deve estar falando de comando AT, né? Só pode ser. Sim, justamente. O Deus, assim, olha, a gente faz um modem que usa um canal só, é dados. Quando quiser programar, eu mando 3 sinais de imagem pro modem, o modem eu se toca aqui, opa, vem programa aí. E aí você manda um comando, começa com AT, né, de attention, e o resto do comando. Isso, para discar a TDT, a TDP, descagem de pulso, descagem de tom. Molezinha. Giovanni, só uma observação importante, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, é que a existência da RS-232 como uma porta serial padronizada facilitou enormemente o trabalho do próprio pessoal para criar o comandos reis, porque você não precisava se preocupar com o outro lado, em termos elétricos. Você sabia exatamente o bit que passava e o que não ia passar. Sim. Você manda desse jeito e você sabe que chega. Ou seja, deixou a responsabilidade pro criador do micro, do tipo, se o computador não tem expansão e não tem porta RS-232, não é problema meu. Isso tem uma coisa interessante com relação ao modem ser programável desse jeito, é que facilitou a vida no sentido de que, assim, o software agora tá no modem também. Eu não tenho que fazer o meu software de configuração de modem, que tem que ser feita para qualquer arquitetura que eu queira vender meu equipamento. Isso. Aliás, ele falou, não explicou, né? Foi assim que surgiu, talvez, o principal produto da Ryzen, né? Que era o Smart Modem. Ó, bonito, botaram uma caixinha metalizada, botaram luzinha. Esperto Modem. Antes do Espertofone, tinha o Esperto Modem. Oh, yeah. Lançaram o Esperto Modem numa caixinha bonitinha, com luzinhas piscando, e esse padrão dos comandos AT é usado até hoje pela indústria. Quando se fala até hoje, entenda-se, dando seu espertofone que você acabou de comprar, comunicação, com o modem entendendo dele é AT. Ou então seu modemzinho em banda larga, que, se você reparar, não é muito diferente, visualmente falando, dos modems dessa época. Ou então a SP8266, que hoje em dia você usa para qualquer... Você bota uma SP8266 em qualquer coisa, ela vira automaticamente inteligente IoT, também é comunicação via comandos AT. Falando aqui com o Giovanni no pré-show, cara, existe um comando AT hoje que se usa para você conseguir mandar um SMS, então ainda é legítimo. É verdade. Se não fala, mas as extensões é mais, né? AT mais. Eu acho que sim. Eu lembro daquela época, né? Comercial SIM, comercial 2Z, agora os dessa década, cara, só olhando o manual. Não, e se você for olhar o manual do SP286, você tem lá um comando AT para você ver a rede sem fio, um comando AT para você enviar dados, para receber dados, para você conectar numa rede. E assim, não vou mais falar de modem, isso aqui não é um podcast sobre modem, né? Os modems foram evoluindo, as velocidades foram aumentando aos pouquinhos, né? 1200, 2400, 4800, assim, aos pouquinhos aos soluços, né? Às vezes demoravam anos até uma velocidade a surgir, e às vezes demoravam, assim, no mesmo ano saíam 3 ou 4 velocidades novas, né? 960, 14400, e terminando com o 58600, que era o sonho de consumo de muita gente, e aqueles maledetos daqueles WinModems. O WinModem, pra quem não lembra, era basicamente o mínimo do mínimo que o modem tem que ter. Basicamente tinha um hardwarezinho lá, pode dizer que tem, e toda a parte pesada mesmo de conversão e etc. era feita em software. Para jogar com o trabalho no seu processador. Para isso que serve, pegar. Ou seja, quem fazia era aquele 486 SLC. Não, o WinModem só rodava em Pentium pra cima. Cara, o WinModem rodava em Cyrix 586? Acho que rodava. Cyrix 586? Acho que não. Você tinha sim, você ia ter uma queda de performance. Eles foram produzidos para você utilizar... Não, o César quis dizer rodar, ele não quis dizer rodar bem. Peraí, gente, tem um limite de gambiarra que você consegue colocar dentro de um mesmo gambirete. A gente tá falando de Citrix e WinModem, você tem que escolher um. Tá bom, uma coisa de cada vez. Uma gambiarra de cada vez, gente, vamos com calma. Ô César, tu conseguiu tentar botar essas duas gambiarras ao mesmo tempo? Olha, eu nunca tive oportunidade. E eu acho que eu não sou maluco o suficiente e me falta inclusive tempo pra montar uma estrutura que eu fizesse fazer um modem rodar um Cyrix 586. 486 SLC não, que também é sacanagem. Mas um Cyrix 586 com o Windows 3.0. Windows 3.1, aliás. Aí não vai ter nem driver. Um Windows 3.1, pronto. Pra fazer tempo. Então, eu acho que é um desafio. Se a gente mandar pra ele pelo menos os componentes e ver o que sai, né? Manda a caixa postal aí do programa. Manda e a gente conta daqui a 5 anos se você conseguiu fazer alguma coisa. Inclusive eu faço uma recomendação. Enquanto você espera os pacotes descerem, fica escutando MP3. Que MP3 é MIDI? Não tinha MP3 nessa época não, tá certo. MIDI, por favor, cara, MIDI. Canon ponto MIDI. É MIDI mod. MIDI mod. Total. Bota um mod pra consumir mais a CPU e transforma
transformar a vida do cara no inferno. Evoque e olhe lá, gente. Gente, vocês estão pensando aqui, imagina que, cara, dá pra fazer o modem com FMPEG, não dá não? Olha, eu acho que fizeram não pra isso, mas usaram... Daqui a pouco o Ricardo chega e conta essa história pra gente. Cara, o Ricardo chega daqui. Olha, na teoria, dá pra fazer modem até com Vox, então... Então, é modulador e demodulador, né? Se tiver alguma coisa que transforme som pra eletricidade, eletricidade pra som, vale como modem. Reza a lenda que fizeram até com pássaro. Isso é TCP/IP, cara. Aquele lá da Austrália que faz qualquer som e o bichinho fazia... Tava do lado de um cara acessando o modem lá. Pensei que fosse TCP/IP com pombo, cara, que é sensacional. Não, essa já é uma camada mais acima do... Teve um passarinho que escutou o barulho do modem e imitou. Aí reza a lenda, e obviamente ninguém até hoje confirmou, que o bicho conseguiu se conectar. Agora, assim, só pra gente parar de falar de modem, eu vou só citar rapidamente o acoplador acústico, que, assim, foi uma coisa, entre aspas, muito comum, até as velocidades começarem a pedir que você ligasse o telefone e o modem diretamente no metal. O acoplador acústico, literalmente, era um ouvido e uma boca com o modem. Se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir Jogos de Guerra, tá? Não vou explicar o que é esse bagulho, não. Em resumo, essa parada do bicho não é tão maluquice assim, não, né? Com o acoplador acústico. Mas como a gente tava falando, os pássaros estão num nível superior, né? Estão. Mas isso é indiscutível. Principalmente focalização. Mas, gente, vamos parar de falar só de modem, de passarinho. Isso aqui não é um podcast sobre ornitologia. E vamos voltar. Não é um podcast sobre James Bond. O Ian Fleming, o criador do James Bond, se baseou num livro sobre pássaros cujo autor se chama James Bond. Programa com informação, aqui tem informação. Ai, meu Deus. Nossa. Isso é sério. Coitado do Giovanni editando essa pauta, cara. Não, essa parte da pauta não tem. Roda o quadro aí, Simone. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Tá, vamos seguir adiante. Vamos falar agora da parte essencial pra você montar uma BBS, caramba. Software, é claro. Eu digo que teria uma quarta coisa que você esqueceu. Diga. Linha telefônica. Olha, a linha telefônica estava no pacote. Se você não se tocou que tinha que ter a linha telefônica, e eu não ia escrever sobre o Alexander Graham Bell aqui. Moço, eu tenho programa, eu tenho meu computador, eu tenho modem, eu não tenho linha telefônica. O que eu faço? Peça uma linha telefônica. Isso no Brasil até os anos 80 era muito caro. Acho que diria até os anos 90. Esse é o menor detalhe. Atualmente, dependendo da cidade, ainda é comprado. Mas vamos lá. O software para você gerenciar uma BBS, ele surge literalmente por conta das condições climáticas. Num janeiro muito frio, na cidade de Chicago. Um dia que foi tão frio, mas tão frio, que ninguém pôde sair de casa. Frio em Chicago significa crostas de neve em casa. Esse tipo de coisa. Significa, dependendo do caso, muitos centímetros de neve em casa. Isso. Eu diria até metros. Então, o Ward Christensen e o Randy Suss, eles eram amigos, né? Eles se conheceram lá no Chicago Area Computer Hobbies Exchange, ou Socache, pra simplificar, onde eles eram membros, né? E eles tinham uma série de ideias. O próprio Ward, inclusive, ele é o criador do programa X-Modem, para transferência de arquivo binário entre modems, né? E junto com o Randy, eles estavam com uma ideia de querer fazer alguma coisa. Poxa, vamos fazer alguma coisa para mostrar no grupo. Tiveram como ideia, vamos fazer um sistema automático, as pessoas pudessem entrar e botar notícias e dar mensagens, informações, tudo via computador, e com esse negócio de ideia assim. E esse troço estava lá nos papos deles. Na primeira parte do documentário do Jason Scott, o BBS documentário, o Randy ele comenta que o Ward queria discutir esse assunto com o pessoal do clube. Ele falou: olha, com a minha experiência na Marinha, que fala da Marinha, todo esse negócio de comitê não funciona. Então, assim, vamos fazer, depois a gente mostra pra eles. Vai ser mais rápido. Hein, César? Literalmente a lista de Zap Zap do MSX antes da lista de Zap Zap do MSX. O que também significa que, né, galera viajando na maionese. Então, olha aí, senhores desenvolvedores, vejam as palavras sábias do Ward. Primeiro faz, depois mostra pra galera. Do SUS. Isso. Não mostra antes não, sabe as palavras. Assim, mas o problema é que, assim, por mais que a gente tivesse essa ideia, eles não estavam conseguindo ter tempo de se juntar pra fazer isso. E foi justamente nesse janeiro de 78 que teve uma grande nevasca, assim, que cobriu Chicago e quase todo o meio oeste norte-americano, né, com essa nevasca, e nenhum dos dois conseguiu sair de casa, pegaram o telefone, deram algumas sugestões. O próprio Ward, ele conta que ele viu a nevasca, ele começou a tirar neve do
caminho pra poder ir pra trabalhar. Quando ele viu, já tava muito tarde, não ia conseguir chegar no trabalho. Aí ele voltou pra casa. Começaram a conversar. Ou seja, quando ele tava ainda no bairro dele, 3 ruas na frente... Não, ainda tava na casa dele. Caraca. Ele tinha que liberar o espaço pra sair com o carro, né? É. Aí literalmente assim, já que eu não vou poder ir trabalhar hoje, eu vou fazer esse programa aqui. E 4 semanas depois, mais precisamente no dia 16 de fevereiro, eles fizeram a apresentação formal do software que desenvolveram, e assim surgiu o Computerized Bulletin Board System, ou CBBS. Ela é muita gente perguntar pra mim, mas cara, você de Chicago? E o interessante é que assim, essa experiência, o software e tudo que eles implementaram, não só foi apresentado no clube, como virou um artigo da Byte, na época Byte era Byte de raiz, da edição de novembro de 78, não falha a memória, em que eles contam tudo isso e assim, literalmente oferecem ao pessoal, olha, e quem quiser o software, era um software que rodava em máquinas com barramento S100. Era isso que eu ia perguntar. Altair e companhia. Era isso que eu ia perguntar. Qual a máquina que foi desenvolvida isso? Assim, quem quiser o software, a gente manda. Pronto. E nunca mais uma nevasca vai deixar você sozinho. Pois é, você vai poder ter algum jeito de ficar falando com as pessoas. Exatamente. E assim começou essa ideia de montar a BBS. Mas vem cá, o que é uma BBS? O que é uma BBS? Vamos lá. Cara, sendo muito rápido, o famoso TLDR, BBS era um software que, após ser devidamente instalado, configurado e xingado, permitia que qualquer pessoa pudesse acessar remotamente esse computador através de uma linha telefônica e lá pudesse postar mensagens, etc e tal. Ponto. Acabou o podcast? Achou errado, otário? Não, acabou não. Vai ver a versão longa aí. Aí eu faço a pergunta ao nosso amigo Luiz, como você xingou a implementação de programa de BBS? Pô, João, então, na minha época a gente já tinha alguma versão shareware disso, que era o Remote Access, né? Sim. Que era bem tranquilo. Se você tivesse um pouquinho de paciência, um pouquinho de noção de Pascal e um pouquinho de tempo, você fazia ele rodar. Então o negócio evoluiu muito. É dos anos 70 pra 90, né? Pois é, né? O que são 20 anos? Vamos falar mais um comentário, mas cara, não vou citar tanto ele assim. O mesmo documentário do Scott sobre o BBS, eles comentam sobre um período que se anunciavam em jornais, ganhe dinheiro fácil, monte um BBS. Tipo, literalmente era o blockchain da época. Você não precisa de nenhum conhecimento adicional. Um dos caras entrevistados até fala, como assim conhecimento adicional? Você tinha que saber como configurar o software. Era uma outra época, né? A gente tá falando que a gente tá realmente deixando um sistema online, as pessoas vão conectar no seu micro. Cara, não tem uma sandbox, faz quase o que quiser. Vocês vão ver lá depois, quando a gente falar de DOR, que você tá realmente executando um outro programa. As pessoas gostavam disso. Sim, literalmente dando o DOS, né? Nem processo, programa tinha acesso restrito a tudo. Exatamente. Então, na verdade, as dores dos BBS, na verdade, eram as dores do DOS, né? É aquela questão de quanto colocar em memória alta, quantos arquivos que tinham. Mas depois disso, o BBS em si era um software tranquilo, né? No final das contas, o que ele tá fazendo é capturando a entrada de usuário e mostrando o texto, ou então mostrando o gato em ASCII, né? Na maioria das vezes. Mas voltando, uma BBS, que também era chamada às vezes de board, somente nos Estados Unidos, aqui a gente sempre chamou de BBS. Era acima de tudo um serviço onde o usuário, devidamente registrado, poderia acessar serviços de fórum, mensagem, mandar mensagem privada, mensagens públicas para outros usuários do grupo, baixar e enviar arquivo, bater papo por chat, jogar, fazer amigo, encontrar um grande amor, esse tipo de coisa. Assim. Pro jovem, né? Muito parecido com o que as pessoas fazem hoje com a internet, só que assim, uma escala incrivelmente local. Exatamente isso que eu ia falar. Alguém ia falar, poxa, mas a gente faz tudo isso na internet hoje em dia. Sim, imagina tudo isso em escala menor, na maioria das vezes em texto. E assim, quando a gente fala em escala local, estamos falando do código de área. Aqui no Brasil até que era uma área um pouco mais ampla, né? Porque a gente for pensar com os Estados Unidos, que às vezes a mesma cidade tem mais do que um código de área. Sem entrar na FIDO, que eu acho que depois a gente vai falar, era mais ou menos isso, né? Mas acho que a principal diferença, acho que a gente estava conversando até um pouquinho antes, é que quando você fala de BBS, são várias comunidades aqui no meio, né? Tinha aquela galera que estava a fim de conhecer, tava aquela galera que tava com algum conhecimento específico, seja RPG, seja aeromodelismo, seja, cara, você inventa o quê? Tinha a galera da cena, que era o iniciozinho do pessoal dos wares e companhia, dos grupos demo, dos grupos de pirataria, do que for, mas como eram poucos sistemas, a gente tá falando de, sei lá, 30, 50 sistemas no máximo do pico, essa galera era obrigada a conviver uma com a outra, entendeu? Então você acabava que você entendia um pouco mais dessa cultura de gente que não tinha nada a ver, você tá tentando entender, cara, como é que um cracker fazia uma coisa, como é que uma pessoa tava fazendo modelismo, como é que o outro cara tá falando de RPG, mas tinha aquela amizade toda de você ter uma comunidade compartilhada, entendeu? E como em tese assim, não havia uma integração, né, você não fazia parte de uma BBS, fazia parte de várias BBS simultaneamente. Mais ou menos, hein? Não tinha assim, não tinha em tese uma integração, então você às vezes era obrigado a fazer parte de várias. Tudo bem, no final todo mundo acabava se conhecendo, né? Pensa que cada BBS vira como se fosse um bairro, entendeu? Se você tá numa BBS a lá Copacabana, você não vai ir numa BBS a lá Campo Grande.
rede. Mas se você tá numa BBS da ilha, talvez você vá ali em volta, ali algumas coisas. Tem os temas, na verdade, né? Eu vou mudar teu conceito. Em vez de falar bar, eu vou falar bar. Melhor. Cada um tinha seu grupo de bares que era frequentado. Eu acho que melhor é time, sabia? O time ou esporte, ou alguma coisa que você preferia assim. Porque quando a gente fala de cena, tinha muita BBS aqui realmente que não queria se associar com essa coisa cinza da pirataria. Então, isso era um dos grandes divisores, entendeu? O que a galera que tava querendo permanecer totalmente limpa disso, a galera que não tava. Mega polêmica, né? Mamilos são muito polêmicos. Vamos seguindo lá, né? A gente disse lá pra riba, um pouquinho mais pra cima, a BBS era composta de um computador, um modem e o software de gerenciamento da BBS, mas também tinha um ser humano nesse processo, né? O tal do SysOp, que literalmente é um cara que estava disposto a deixar as pessoas ficarem utilizando o computador dele, não é isso? É mais, né? O BBS em si não é o SysOp, que a BBS é realmente essa conexão entre SysOp, computador e usuário, tem que ter tudo, mas existe um certo charme em você prover esse serviço, você ser esse operador. Era o dono da bola, né? Mais ou menos, hein? Porque alguns donos da bola, os jogadores vão embora, cara. Se o dono da bola fosse muito chato, daquele, só joga na minha regra, o jogador ia embora. Comentário do Jason Scott, ele tem um cara comentando sobre discussão de BBS, um cara fala, minha BBS, minhas regras, aqui é igual a minha casa, se não gosta, vai embora. Então, gente, quando vocês falaram que tinha que ter 3 coisas para a BBS, eu não entendo que faltou o principal, entendeu? A BBS é o berço da trollagem. É o berço dos usuários, mas é o berço da trollagem. A Flame War de BBS era uma coisa assim que pediram pra internet nascer. A gente fez, depois de tanta Flame, depois de tanta trollagem, basicamente teve que nascer a internet. Mas já que a gente vai falar de QWK e etc e tal... Daqui a pouco vamos chegar nessa parte maravilhosa. Vamos segurar um pouco isso, porque eu acho que a Flame War de BBS é um negócio que só faz sentido se você entender como funcionavam as mensagens na BBS. Enfim, já que a gente tava mesmo, já que a gente já viajou, né? Vamos lá, ainda estamos falando de BBS, né? Lembrando assim, havia diversos gerenciadores de BBS, tanto os originários de CPM, como depois que evoluíram para DOS e para diversas arquiteturas. Em algum momento do meio dos anos 80, pelo menos nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, o hardware básico de BBS meio que se tornou BMPC padrão rodando DOS, pro bem e pro mal, né, mais pro mal que pro bem, mais pro mal que pro bem. Isso, essencialmente, né? Então assim, não vamos inventar de fazer uma lista interminável. Vamos citar só rapidinho o PC Board, a gente vai falar ele mais pra baixo. Nos Estados Unidos era o gerenciador meio que padrão que a galera usava, né? Ele foi lançado em 83, é o primeiro gerenciador comercial a surgir. Eu não vou falar que é o primeiro gerenciador comercial a surgir no mercado, tá? E a última versão dele foi a 15.3, que foi liberada em 96, ou seja, o bichinho ficou 13 anos de mercado. Durou mais que certos produtos do Google. Aqui no Brasil a gente tinha muito dominado pelo Remote Access, mas também tinha alguma coisa do PC Board e os mailers todos da FIDA, né? O PC-Bot em geral, a impressão que eu tenho que quem usava era a galera que tinha paciência pra fazer o PC-Bot funcionar, porque não tinha a comunidade que o Remote Access tinha. E eu acho também que ele só tinha na versão comercial, não tinha versão share. Então você tinha que comprar. E isso é um custo, né? Tanto quanto complicado fazer esse tipo de compra no meio dos anos 80, começando em 90. Sem cartão de crédito internacional? Tendo que mandar vale postal? Pois é. Pra molecada aqui, não sabe? Antigamente, você tinha que fazer compras no exterior, você mandava um vale postal internacional. Sim. E eu ainda posso dizer que você só não mandava um vale postal internacional dos Correios, você tinha que explicar ao funcionário dos Correios como é que se mandava um vale postal internacional, porque dependendo da agência que você fosse, o cara não lembrava mais, porque só fez isso no cursinho básico, nunca precisou mandar um vale postal internacional. Talvez, na verdade, que da primeira vez que você tentasse fazer isso, se ele soubesse, sabia que você ia voltar, né? Aí ele começaria a tentar aprender. Isso quando você não mandava dinheiro escondido dentro da carta. Dentro da carta, mandava um quadrinho do Zé Carioca escondido com dinheiro, esse tipo de coisa assim. Normal, isso era muito segue-jogo. Mas voltando, né? Na BBS os usuários eram todos identificados, já falou aqui, não eram por usernames, nem por logins, o pessoal usava o handle, e tinha um handle legal chamado SysOp, e o principal, pro bem e pro mal, cada usuário tinha um tempo de limite diário, podia permanecer conectado, claro, exceto o SysOp, que era o dono do computador, e a conexão dele era por outro caminho. Também tinha um usuário chamado All, para mensagem, né? A galerinha do Slack, que usa o geral aí, que usa o Slack em português, que permitia que você mandasse mensagem para todo mundo, e se tornasse uma pessoa muito conhecida, né? Preferência, né? A mãe sendo bem lembrada aí pelos amigos. Alô, Luca, me refresca a memória. Eu acho que tinha BBS que, inclusive, o SysOp desligava o All, né? Em alguns fóruns. O usuário, muitas vezes,
vezes, tanto no Hack quanto no PC Board, ele escolhia quais os fóruns ele estava acompanhando. Então você não necessariamente precisava ler o UOL de todos os fóruns, sacou? Você escolhia o que você estava baixando. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que, tipo, é a primeira vez que a gente tem realmente comunicação, as pessoas eram essencialmente anônimas, entendeu? E mesmo assim existe uma comunidade, né? É, diferente de você pensar hoje de redes sociais que tem a foto, que algumas pessoas vão usar a própria foto, outras vão usar qualquer outra coisa. Lá não tinha esse tipo de nenhuma informação visual. Não tinha nem ideia como poderia ser a pessoa. A gente tá falando de uma época antes do GIF, né? Falando isso tudo de uma época antes do GIF. Então acho que o principal realmente do BBS é que você conseguia ser ouvido independente de quem você era. Você não tinha esse estigma assim do social, o estigma da foto, o estigma de qualquer tipo de preconceito. É só selfie com a Ferrari ao fundo, né? Exato. Comentei que tinha um tempo limite de conexão, né? E o que mais? Era em geral 60 minutos. Até porque em 60 minutos em BBS você fazia muita coisa. E você não por dia que você tinha o direito. Em geral, podia se conectar quantas vezes você quisesse durante o dia, desde que na soma não somasse 60 minutos ou mais. Porque quando você passava, você não só tomava o no carrier sem nó nem piedade, mas quando você tentava ligar, você discava na BBS, você entrava com o seu handle e sua senha, o seu dizia, ó, acabou teu tempo. Pá, desligava na tua cara. Porta na cara. Vai soltar pipa. Por aí. E por que isso acontecia? Vamos lembrar de uma coisa. A BBS também usava a linha telefônica. Você discava para aquela linha telefônica. Então, um usuário que logado na BBS ocupava uma linha telefônica. Por exemplo, uma BBS que só tinha uma linha telefônica, por exemplo, uma BBS que operava durante a noite, sei lá, que o moleque ia lá, ligava o computador 8 horas da noite, né, ia fazer qualquer outra coisa, ia dormir, voltava e desligava, o cara ficasse aquele tempo todo ligado, ele ocupava aquela linha o tempo todo. E mais ninguém usava BBS. Mas ninguém usava BBS. É, o horário padrão era 23, né? Que começava o horário de ter um pulso único de ligação. 23 às 6. Meia-noite. Meia-noite. Não, tinham BBS noturnas que abriam mais cedo. De cabeça eu lembro só da Sanrio, que abria às 9 e, enfim, sei lá. A grande maioria era 24 já. A maioria, tipo, muitas vezes o cara alugava uma linha telefônica pra BBS, né? É, a gente dava um jeito, né? É. Conseguia-se um jeito. Pra tudo dá um jeito. Tem aquelas BBS que funcionavam até os pais descobrirem, né? O pai do Cisop descobrir. Cara, o mais clássico era tio, liga BBS. Quem nunca? Né? Eu acessava uma BBS que ficava numa central de Ipanema que era tão velha, mas tão velha que a própria central errava as linhas. Então vira e mexe ligava pra BBS e caía na delegacia da Polícia Civil de lá. Ah, não, cara, aquelas que era 237. 247. É 247, é 257. Tinha umas centrais telefônicas em Copacabana que eram terror. Depois começaram. Também você sabe uma BBS Copacabana que sofria com isso. Depois que começaram a instalar as centrais telefônicas com 5 vezes o 2, na época que as linhas telefônicas tinham 7 dígitos. Nossa, era uma maravilha. Funcionava o negócio, era rápido, não caía errado. Eu lembro que clássica na época era o Centro Cultural Alex Mendes, né? Que era lá na ilha. A gente conseguia conectar perfeitamente, mas tinha a Magic Line, que era aí em Copacabana, do Alexandre Freire. Cara, tava nesse caso que você tava falando, cara. Um inferno conectar. Deus sabe como é que tava ali em Copacabana. Isso se o Cisop da BBS não morasse numa área, por exemplo, ali pro Botafogo, 226, 246, 266. Piores centrais telefônicas do Rio. Não, mas existia uma confraria, né? Quando a gente fala, quando eu tava falando dos bairros, quando eu tava falando alguma coisa do tipo, tinha sempre alguém que tinha que ir lá ajudar a configurar a primeira vez pra criar um novo Cisop, né? Quem nunca? Quem nunca, gente? Isso aí é... Ou seria o coaching de Cisop. Pois é, mas acho que ninguém nunca reclamava não, sabia? Porque justamente tinha essa questão de ser uma comunidade única e de você tá sabendo que ia brotar uma coisa maneira ali, entendeu? É, você... Era a comunidade também do Cisop. É, de uma certa forma sim, né? Foi como eu falei pra você, tipo, tinha galera que era conhecimento específico de RPG, de ciência, de medicina, pessoal da cena, tudo mais, entendeu? Um abraço pra galera de demo, quando você menos espera estão ativos aí. Ah, o que tinha na BBS, né? É, o que tinha na BBS? Vamos catalogar uma BBS. BBS, o que são? Onde ficam? Do que se alimentam? Sexta no Globo Repórter. Acho que a primeira coisa que tem em BBS, em todas tem, é o board de mensagens, né? Então sempre tinha pelo menos um board, que seja um board geral, e a partir daí você vai pensar, cara, o que imaginar ali dentro. Então você pode ter desde o board falando de eletrônica, até o board falando de RPG, o board falando de medicina, o board falando de troca de software, o que você mais imaginar aí. Depende de cada lugar. O board falando de off-topic. Tinha board pra falar besteira, inclusive que o Cisop permitia que você trocasse o teu handle, como o cara que enviava. Tecnicamente todos os boards eram coisa assim, né? Todos os boards a gente falava besteira. Quase todos, pelo menos. Só que nos boards específicos sempre tinha um chato, seja o Cisop, seja alguém, avisar pra galera, ó, off-topic não rola. É, mas é ban, né, cara? A gente tá falando de...
né? Enfim, aí, em algum momento, os BBS criaram o fórum Off-Topic. Já que vocês gostam tanto de Off-Topic, fiquem no fórum Off-Topic. Então, tirando os fóruns, a gente tinha o que? Área de arquivos, que era bem comum, que era o terror da galera que tinha um HD pequeno. Poxa, gente. Cara, isso aí é um drama mesmo. Não, mas peraí, ou o cara quer ser sysop e tem uma BBS, ou o cara que tem um HD pequeno. O cara não pode ter duas coisas em cima dessa vida. Não, dá pra ser. Tem que ser um conteúdo curado, entendeu? Você tem que saber exatamente, você tem que entender exatamente o que tem o teu conteúdo que tá ali dentro. Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Olha só, eu tô deixando correr solto aqui pra ver até onde vai o egoísmo dos três. Tá, então vamos falar dos arquivos. As pessoas davam as BBS pelas mensagens, mas geralmente o que elas estavam procurando era arquivo, fim da história. Tanto que BBS durante muito tempo sempre foram os principais pontos de distribuição, de share, software de domínio público, software gratuito e por aí vai. Exceção, claro, aquelas BBS de Juarez que eram outro mundo à parte. Isso, aqui no Rio a gente tinha algumas que foram lendárias de Juarez, que era a Toca da Raposa, que era lá na Barra, tinha Backdoor aqui na Tijuca, mas eram núcleos completamente diferentes da sua comunidade, né? Como eu te disse, existia alguma separação. Claro que assim, pra ajudar um pouco na vida do pobre coitado do sysop e do usuário também, para achar as coisas, realmente a área de arquivo ela era categorizada, né? Aqui o programa para Mac, aqui os programas para PC, programa de MSI, programa de outras coisas, arquivos texto. Não tinha MP3, não tinha vídeo, gente, era uma outra época. Era a época da mídia e da mod, né? Tinha mídia, tinha mod, e olha lá. Claro que não era bem assim, você poder entrar na BBS e sair baixando tudo. Você tinha geralmente o sysop programava isso para evitar que coisa acontecesse, você tinha que mandar alguma coisa para poder baixar em igual quantidade ou numa certa proporção. E claro, quando você enviava um arquivo, eles ficavam ocultos, né? O sysop depois tinha que dar uma olhada lá, puxar a toureira depois de um tempo, se fosse o caso, passar o antivírus, né? Estamos falando de DOS. E o principal, né? Lembra aquela história que o teu tempo de conexão era contado? Também valia para cá, né? Eu vou dar uma desperta, faltam 5 minutos para acabar meu tempo, vou baixar um arquivo aqui. E não, isso não acontecia, né? A conexão ia ser derrubada e bem feito por você. Dependendo da comunidade, o pessoal falava, pô, dá pra passar por aí e levar o disquete? E algumas vezes funcionava. Era até mais rápido, dependendo do humor do cara. Total. Duas coisas que eu acho muito relevantes da área de arquivos é primeiro que você, em geral, você tinha questão dos pontos. Ou seja, não adianta se você baixar, você tinha que também contribuir com alguma coisa. E segundo, que era acho que o trabalho que o sysop fazia muito importante, que era a catalogação e a organização dos arquivos. O que era? Que não parece, mas é um tremendo trabalho. Você pegar o arquivo, abrir, catalogar, ver realmente se é aquilo que o cara disse que era, e aí, eventualmente, o cara subiu qualquer coisa, aí você tinha que ir lá. Era um puta de um trabalho que o sysop tinha que ter também, né? Total. Especialmente se você estivesse realmente tentando manter algum tipo de ratio, evitar o que o pessoal chamava de leecher, que era o pessoal que só sugava, né? Você tinha que saber se realmente o que estava sendo mandado era o que dizia, né? Então, cara, era clássico. Tinha umas 2 ou 3 imagens de GIF da mesma mulher pelada que era, cara, 50 vezes upload todo dia. Nenhuma BBS aguentava mais esse conteúdo. Você olha assim, meu Deus do céu, essa mulher de novo tá fazendo o que aqui no meu HD, velho? O cara baixava o Doom e o Wolfenstein 3D e jogava essas 3 GIFs pra descansar. Total. Mas essas foram as revoluções da Apple. Foram o início do shareware, você conseguia realmente ter um software legal, que você conseguia passar pros seus amigos e falar sobre ele, fazer hype sobre ele, e realmente a GIF que, cara, começou a ter uma imagem que fosse fidedigna, né? Você consegue realmente ver a mulher pelada. Então, 2 revoluções pré-internet. Aliás, teve um grupo de BBS
a primeira que teve essa brilhante ideia, porque nos Estados Unidos vou fazer uma BBS, vou colocar pornografia, vou cobrar por isso. Isso fez a explosão da BBS de conteúdo adulto e fez com que a imprensa norte-americana, sempre que fosse falar alguma coisa, alguma matéria, alguma reportagem sobre BBS, fosse falar de pornografia. Mas era muito, viu? Eu tô falando que a gente tá falando da Drago. A Drago era uma BBS de uso específico de RPG e coisas do tipo. Cara, como eu já falei, a mesma mulher no meu HD a gente já tinha que pagar umas 50 vezes. Todo dia ela aparecia de novo. E não tinha hash MD5 naquela época. Gente, a gente tá falando de 1990, né? Calma aí. Já que falamos de arquivo, vamos voltar pra mensagem. Aqui tem assunto. Cara, agora vai da mensagem. Que, aliás, é bulletin board por um bom motivo, né? Bom, voltar de mensagem, retomando aquele papo, a gente já falou tal. Primeiro, a gente esqueceu uma coisa muito importante, que era a mensagem privada entre o usuário. Basicamente, você podia mandar mensagem privada pra alguém, onde vários chavecos em BBS por esse mundão afora, né? O chaveco começava assim. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Essa mensagem ficava no HD do Sysop. O Sysop lia sua mensagem. Isso eu não falei ainda. Todo bom diálogo privado do BBS, na verdade, é um diálogo de 3 pessoas. Nunca falaria isso. Assim como não existia o hash MD5, não existia também a encriptação de mensagem. E se lembra que a gente falou de tempo, leitura e resposta, que a BBS ficava aberta essa coisa toda? Pois é, no princípio dos tempos, você usava o tempo de conexão para ler e responder as mensagens. Então tinha que ser, às vezes, muito sucinto. O que significava que, se você entrasse numa BBS grande, você ficava muito tempo logado e você estava ali ocupando uma linha telefônica. E você não conseguia, muitas vezes, você ficar lendo, pegar nada. O que se vai, por exemplo, que se você desse você se logou à meia-noite, teve crise de insônia, ficou lendo mensagem até 7 horas da manhã, bateu 6 horas da manhã, que é quando voltava pulso, era a festa na companhia telefônica. E você não fez mais nada além de ler mensagem. Aliás, uma observação, quando se fala de pulso, é o seguinte, o pulso era um método de tarifação, que era realmente um pulso, era o tempo entre 2 pulsos, que podia ser até 4 minutos. Em geral, rodava ali em torno de 4, alguma coisa. Mas, a princípio, tinha aí um tempo de... podia ser ou não. Aí tinha outra explicação que agora eu não lembro. Uma vez aprendi isso, esqueci. E claro, isso foi um problema e alguém teve uma ideia que eu achei brilhante do BBS, que é... aquelas ideias brilhantes que você até se pergunta, por que ninguém nunca pensou nisso antes? Leitor offline de mensagem. Basicamente, você se logava na BBS, entrava na área de mensagem, você selecionava a opção de baixar as mensagens dos fóruns que você lia, mensagem privada, etc e tal. O sistema gerava um zip, você baixava aquele zip, desconectava, abria um leitor de mensagem offline, respondia, esse leitor offline gerava um pacote de respostas, e quando você logava de novo para a BBS no dia seguinte, por exemplo, você se logava, entrava na área de mensagem, subia a resposta. Pronto, assim começaram as Flame Wars. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. E aí quando eu falei, aquilo que eu achei que era um BBS, era uma arte, que era isso, que você tinha tempo para burilar a trollagem. Então você não tinha pressão que hoje em dia você tem na internet, no Facebook, Twitter, no Reddit, no Escambau 4, se você ser troll ali instantaneamente. Não, você tinha tempo de burilar, de procurar mensagem pra doer no cara, de ser escroto assim, de uma maneira... É hoje que eu vou tomar aquele bando Sysop. E no dicionário procurar a melhor palavra pra xingar alguém. Exatamente. Então, esses eram o primeiro nível da trollagem, né? A gente tá falando de 1990, então, cara, muitos conceitos de segurança que a gente tem hoje, de injeção de script, SQL, não eram tão conhecidos. Então você podia, por exemplo, pegar a tua mensagem e encher a tua mensagem do caractere Ctrl+G, que era o bip. E pobre coitado do Sysop, que alguém mandava o bip e ficava no meio da noite, assim, toda vez que alguém lia aquela mensagem. Então, depois, quando a gente falar da arte negra, que é o ANSI, existia um jeito de, a gente vai falar um pouquinho depois, de colorir as mensagens. Aliás, eu acho que a primeira coisa que o Sysop fazia era desligar o speaker do computador. Total. A segunda era aprender como é que você resetava o ANSI, porque a primeira coisa, quando você queria fazer besteira em BBS, você botava o código ANSI pra frente e fundo em preto, entendeu? Que nada acontecia no Sysop. Mas, gente, o Sysop também não era tão indefeso, né? O Remote Access ficou muito popular no Brasil porque ele tinha um backdoor que era o Ctrl+L, que era o gerador de lixo, né? Então, se você quisesse realmente jogar aquele cara fora da BBS que estava enchendo o saco, você apertava Ctrl+L e a linha magicamente ficava muito ruim pra ele. O que gerou várias devoluções. Mas, moço, meu modem tem correção de erro. Não tá funcionando, tá dando lixo. Nós começamos a falar, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu descobri depois que havia outros padrões, mas aqui no Brasil os mais populares,
que a gente começou a falar de flame e trollagem e companhia, era o padrão QWK, né? Que foi escrito pelo Mark Henning em 87, originalmente pro PC Board, e o Blue Wave, escrito pelo Fred Hepburn e o George Hatchell, lá já em 90, esse no formato de DOR, e que já era um motivo para os usuários discutirem, sabe-se lá por que motivo, qual sistema era melhor. Obviamente o Quick. Obviamente o Blue Wave, né? Não tem por que discutir, porque o QWK não funcionava pra essas coisas. Ai! E lembrando, né? Você tinha tanta parte que rodava no BBS quanto a parte que rodava no seu micro, tá? Você tinha que ter o seu leitor devidamente compatível. Eu vi, inclusive, leitores que eram multiformato, mas aí não tinha graça pra brincar de flame. Eu não lembro agora qual era o BBS que eu acessava, que eu não conseguia enviar as mensagens, eu só conseguia baixar. Então, literalmente, quando eu precisava mandar alguma mensagem na BBS, baixava minhas mensagens e literalmente copiava e colava o que eu tinha que falar com as pessoas. Porque ele nunca aceitava meus zips de upload. Você lembra que nessa época não tinha copiar e colar, né? Eu dava o meu jeito. Cara, copiar e colar era na mão mesmo. Você tinha que lembrar, anotar. No papel. No papel. Você tinha que tentar usar as macros do emulador de terminal para esse tipo de coisa. Então, frequentemente o que acontecia se você tentasse mandar um pacote e, cara, por algum motivo bizarro, o operador tivesse colocado que o usuário não poderia escrever no disco, isso acontecia, né? Porque você tentava fazer um upload e ele falava, não, cara, não confio nesse cara, não. As mensagens dele não são interessantes. A gente tá falando, geralmente era um DOR, né? Então é sabe lá o que tá acontecendo aí. Não, o DOR era uma caixinha de surpresa, né? Você liberava, não só liberava pessoas para usar no seu computador, como você liberava também o programa de alguém que você não fazia a menor ideia de quem é, de quem fosse, fazer coisa no seu computador. Tanto que o WK quanto o Blue Wave, ele tinha clientes nativos para MS-DOS, né? Para quem gosta, no Brasil havia o MSX Offline, foi escrito pelo Miguel Freitas, que era para MSX, para o mundo multiplataforma, direto, por assim dizer. Pro Amiga, havia o QBlue, tanto suporta o Blue Wave quanto o QWK. Isso assim, vai ser bem interessante. Inclusive, legal que o próprio editor não sequer tem cara de programa de Amiga, ele parece um programa de DOS. Mas um pedaço aqui que a gente tem que falar que nessa época surgiu o maior assim, avanço da comunicação humana, que é o tagline, né? Olha! Era a primeira coisa que você configurava no seu leitor de mensagem offline, qual era o seu pacote de taglines. Sensacional. Não, sua assinatura e seu pacote e seu tagline. Total. E eram duas coisas bem diferentes. E a assinatura evoluiu até o ponto de você ter pessoas que... Acho que hoje ainda tem gente com 20 linhas de assinatura, né? Tem. Quando vocês chegarem na época da Bit, procura a assinatura do Kibo, que aí sim é ridiculamente grande. Oi. A mensagem de uma linha, o resto era assinatura. Sim, lembrando, né, também tinha opção de bate-papo. Tinha opção de chat. Se tua BBS fosse de uma única linha, com o Sysop, e olha lá, se ele quisesse falar com você. Às vezes, ao contrário, né, o Sysop via que tinha um certo usuário conectado e chamava o cara para bater papo, pro bem e para o mal. E nas BBS que tinham mais de uma linha, você conseguia falar com outros usuários. Claro, com outros usuários estivessem conectados naquele momento, né? Não dá para falar online com o usuário estar desconectado. Tem mágica. Então foi introduzido com o ICQ alguns anos depois. Acho que eu tinha uns contatos do ICQ que literalmente só falava com a pessoa offline, porque a gente nunca batia de estar online ao mesmo tempo. Não, isso aí era zebra. Cara, achar a pessoa online no ICQ era uma grande arte, dependendo da pessoa. E antes que eu esqueça, cara, QWK Forever. Esse QWK é uma coisa que depois de 50 anos, assim, mentira, 50 não, 20, alguém me contou que era Quick, mas cara, ninguém aqui no Brasil falava Quick, sempre foi QWK. Eu lembro de uma citação, eu acho que é do... Quem era? O Cat, do Jornal Globo, que ele já falou que QWK era chamado de macaca, tá vendo? O cliente era chamado de macaca, que era o MQWK, entre alguns usuários. Vamos falar de DOR agora? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Vamos. Tá todo mundo esperando isso, né? Mas não desse DOR. Literalmente, né, a DOR, sei lá, depende do gênero que você queira dar pro troço, era a forma de você expandir a funcionalidade da tua BBS. Ela era tipo uma interface padronizada de comunicação, um jeito que o gerenciador da BBS e um programa externo combinavam de como trocar figurinha e permitir que os usuários editassem essa aplicação e o retorno fosse para a tela dele e ficasse registrado dentro da BBS. Você tinha uma série de coisas, você tinha utilitário, ferramenta, extensão, não sei o que, e claro, né, porque ninguém é de ferro, jogo. Aliás, o que mais tinha era jogo. Eu acho que muita gente assim, só lembrava que o DOR existia por causa do jogo. Olha, eu acho que eu devo ter montado mais de uma BBS só por causa do trade, eu acho.
Cara, aliás, o mais interessante do Trade Wars é que Trade War, a história do jogo começa em algum momento de 66 e o Trade Wars 2002, ele é multiplayer desde 1992. Viu eu jovem viciado em Counter-Strike. Counter-Strike não, Counter-Strike já é velho. Não, viciado em Free Fire e Fortnite. Isso. Cara... Apex Legends, gente, Apex Legends. PUBG Mobile. A gente falou que a história do Trade Wars começa em 66, que justamente é quando Star Trek vai ao ar pela primeira vez, né, Ricardo? 66. E justamente é a referência da história do Trade Wars. Oi, gente, cheguei. Atrasado, mas cheguei. O Ricardo tava no TM1. Então, Pinheiro, a gente tava falando aqui do Trade Wars. O Trade Wars é o Elite é o Trade Wars? Quem é quem? Multiplayer? Tô vendo aqui, Trade Wars, multiplayer de 1992. A história começou em 1966, caraca. A parada era tensa, cara. 1000 planetas, você tinha que dominar planeta pra fazer navezinha pra atacar o outro. E o lance era você se esconder no meio de um buraco que não tinha ligado a nada pra você conseguir voltar no dia seguinte ainda com uma nave. Pô, mas 66... Cara, interessante. Eu lembrava de ouvir falar do Trade Wars, mas eu não cheguei a ver ele. Eu lembrava disso. O Trade Wars, ele era mítico dos BBS, né? 2 jogos que enchiam o BBS era o Trade Wars e menos assim, muito longe o segundo Pimp Wars, que também era outro jogo de Thor. Mas o Trade Wars, justamente, como você tinha que, cara, construir seu império e no final do dia se esconder em algum sistema longe, né? Pra você conseguir chegar no dia seguinte com os teus 60 minutos, tinha um clima de Guerra de Tronos, né? Só que sem dragões. O Ferrengue, na verdade. Era com dragões, mas com naves. É maneiro. Eu lembrava de ouvir falar do Trade Wars, mas não... Peguei muito final a onda do BBS, né? Trade Wars é vida, cara. Peguei muita rabeira do BBS. Pensa que nessa época o DORS, cara, é o grande avô do CGI, né? Não, eu diria avó. Você podia fazer de tudo, né? A máquina DOS, você liberava para outro programa rodar coisa, pronto, não precisa mais nada. Vamos falar de 2 DORs específicos, acho que bastante úteis. Um pro SysOp e o outro pro usuário. O primeiro deles são os Fossil Drivers, que rodavam como DORs. Fossil é o acrônimo... Só adora esse negócio de acrônimo. E adora inventar acrônimo. É o acrônimo de Fiddle Opus CDOG Standard Interface Layer. Literalmente era uma camada de software padronizado com rotinas específicas para que você pudesse fazer uma aplicação que fingisse que era um modem. É tipo uma API, mas jovem, não é Hash API, tá? Hash API é outra coisa. É muito mais alto nível. Qual era a vantagem de você ter um software que ajudava a qualquer outra coisa fingir que era um modem? Você poderia ter modems que não seguiam o padrão da arquitetura da tua máquina. Por exemplo, você tinha controladoras que espetava, sei lá, como vinha alguns materiais, 128 modems na tua BBS. E não eram 128 portas seriais, você tinha um rádio específico que multiplexava isso tudo. E isso todo mundo conversava e entrava na BBS como se uma porta serial fosse. E a mesma coisa com a evolução da telefonia, né, com as controladoras para ISDN, onde você já não precisava mais do modem no meio da história. Tá. Então a função seria, no caso, você ligar, por exemplo, uma multisserial com vários modems. É uma API, né, uma biblioteca que literalmente o fabricante, o dono falou, olha, você quer fazer um Fossil Driver para minha solução? Você tem que fazer assim, é aqui que eu envio, essa rotina você envia dados, a rotina você recebe dados, essa modem e acabou. Faz assim que eu te entendo. Um lugar que tem um Fossil Driver, mas eu acho que ele só usa o nome Fossil Driver, acho que ele não tem nenhuma relação com a especificação da FIDO, é um módulo de terminal para MSI chamado Erix. Sim, o Erix, eu lembro, do Eric Mas. O Eric, ele implementou isso, né? Ele criou uma camada em que o emulador de terminal dele acessa a porta serial e ele desenvolveu drivers de portas serial para interfaces seriais dos diversos fabricantes de MSIs. Eu lembro. Então tem Spectra Video, tem ASCII e tem um terceiro, que eu nunca lembro qual é. E tem a especificação para que você faça o seu próprio Fossil Driver. Eu tô vendo outro aqui, ó, outra DORS aqui, o Time Bank, banco de horas. Eu sei o que, empresa? Sim, não. Então, vamos lá. Você tinha geralmente um tempo limitado por dia, o que significa que, se por um lado você não queria pagar a telefônica essa quantidade toda de tempo, você sabia que se você não usasse esse tempo todo, isso ia embora e no dia seguinte isso não voltava. Então o que esses ops começaram a fazer para incentivar a galera a usar o QWK e usar o Blue Wave era fazer um time bank, que era que todo o tempo que você não usasse num dia, você poderia abrir um DOR, depositar teu tempo nesse time bank e usar no futuro. Me tira uma dúvida agora, que veio na minha mente essa lembrança, mas eu não tô com muita certeza. Você tinha joguinho que você conseguia ganhar tempo e apostar tempo? Tinha, não tinha? Tinha em alguns BBS, tá? Aqui no
Rio, se eu não me engano, tinha uma BBS chamada Tex BBS, que também é mítica, que ela era uma BBS paga. Então ela tinha um esquema que você podia comprar créditos, mas você podia usar apostar um pedaço dos seus créditos em algum joguinho online, alguma coisa num DOR pra fazer isso. Fato interessante, por muito tempo a roleta, a primeira vez que você conectava, dava vermelho. Literalmente você virava o Noia do Time Bank, né? Jogando teu tempo pra... Fato importante, de novo, eu não tô dizendo que ninguém nunca fez isso na vida. Valeu, Valdir. Outro fato relevante, esse saldo fica no hardware do Sysop. Quer dizer, o Sysop tinha acesso ao saldo da conta corrente também? Mas a todo o campeonato, nosso ouvinte já entendeu que no final de contas o HD de Sysop era a coisa mais importante da BBS. Sysop era mais que root. Isso. Mas nota que o usuário também era root no computador do Sysop, se desse mole. Isso. Mas enfim, como ninguém apostou tempo e perdeu uma DOR, quer dizer, ou teve. O legal era o cara apostar todo o tempo dele na DOR, perder e obviamente ser desconectado logo em seguida. Conta-se uma vez que esse bug que a Tex BBS sempre dava vermelho na primeira vez que você rodava foi consertado. Mas é mítico, né? Acho que ninguém provou. Total, cara. Tem alguns fatos do BBS Carioca que são míticos. Viva Estado Retro, computaria.